Você já foi julgado por ser tímido ou extrovertido demais? Por parecer mais velho ou mais novo do que realmente é? Hoje vamos conversar com alguém que está sentado aqui nessa plateia, que sofreu e ainda sofre deste preconceito ou julgamento equivocado. E aí, descobriu quem é o nosso convidado de hoje? Fique ligado, porque está no ar o programa Minha Vez, falando sobre preconceito. Seja bem-vindo aos estúdios do IABC para mais um programa Minha Vez. É uma alegria receber você aqui conosco e junto com você nós temos aqui Rafael Pross, formado em teologia, pastor da Igreja do Setor Sul em Goiânia. Rafael, uma alegria ter você aqui conosco. A sua saudação para o pessoal que acompanha Minha Vez aí no Novo Tempo. A minha saudação para você, que bom que você está assistindo. E eu aproveito para dar um abraço na minha igreja querida do Setor Sul. E junto com o Rafael e você, nós temos um grupo todo especial que viajou 1.300 quilômetros para participar do programa Minha Vez. Eles saíram lá do IPAI, Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, para estar conosco. Moçada do IPAI, é uma alegria ter vocês conosco. A saudação para o pessoal do Minha Vez que está acompanhando em casa. Bom, você que está acompanhando aí, viu a chamada na abertura, já percebeu quem que era o adolescente que estava sentado ali no meio dos outros adolescentes? Só para a gente relembrar, quem é que estava aqui na abertura foi o Flávio, foi o Alan e o Lucas, do lado de lá. Então, se os câmeras puderem, dá um takezinho ali no Flávio. Quantos anos você tem, Flávio? Passa o microfone ali para ele. Aí. Vai lá. Quantos anos você tem? 16. 16 anos. Alan, quantos anos você tem? Passa aqui para ele. Eu tenho 17. 17 anos. E o Lucas do lado de lá? Microfone. Também tenho 17. 17. E você, Rafael, você está com 18 agora? 17? Como é que é? É, um pouquinho mais, 26. 26. Mas é comum ou você já sofreu esse tipo de preconceito? A pessoa olhar para você, um rapaz bem novinho, com uma aparência de jovem, e falar, não, mas ele é pastor da igreja? Algumas vezes, né? Uma vez aconteceu, inclusive, aqui nesse colégio, no colégio do IABC. Eu estava, foi no final do ano, num concílio de pastores. Aí um grupinho de pastores reunidos, e daqui a pouco chegou uma esposa de um deles, e aí disseram assim, você já conhece o Rafael? Disseram para essa pessoa, né? Ela, não, você é aluna aqui do colégio? Aí com o detalhe que o colégio de ABC só vai até o ensino médio, né? E aí eu falei, não. E aí eles explicaram, ele é pastor. Ele já terminou a faculdade, agora já está trabalhando como pastor. E isso aconteceu, você falou, algumas vezes. Algumas vezes já. Puxa vida, olha, normalmente comigo acontece sempre ao contrário. Você acredita que uma vez já perguntaram se a minha esposa era minha filha, viu? E eu fiquei bem feliz com esse rapaz, que era aluno do NASP São Paulo, onde eu era pastor. A gente estava entrando no refeitório, e aí ele olhou assim para mim, pastor, peraí que a sua filha, acho que ela não entrou aqui ainda não. Eu fiquei pensando, é minha filha? Mas é minha filha? Aí quando chegou a minha esposa, ele ficou olhando, aí eu virei e botei a mão no ombro, ele, essa daqui que você falou que era minha filha, minha esposa. E o menino começou a mudar de cor sem graça. Eu queria muito que me confundissem assim como você. Ensino médio, ali, faculdade, mas já era. Já passei do ponto, já estou começando a apodrecer já. Mas, moçada, deixa de falar dos velhos aqui, vamos falar dos novos aqui. Preconceito. Isso é algo comum assim no dia a dia de vocês ou não? Como é que é a realidade dos adolescentes aí? Quem vai falar? Corajoso, corajosa. Vamos ver. Ali, Angélica. Tipo, eu acho que todo mundo faz aquele preconceito de alguma pessoa. Você olha pra ela, não, isso daí, não, tem cara de ser atentado, não, né? É chato, tem cara de ser chato. Você nem conhece a pessoa e já fala que é chato. Mas, tipo, todo mundo faz isso. O interessante é que tem algumas pessoas que tentam conhecer as outras pra ver se aquele preconceito que ela fez da pessoa é mesmo verdade. E tem outras que só ficam naquela ideia, tipo, não, tem cara de ser snob, não vou chegar perto não. Não quer nem se aproximar para ver se de fato aquela ideia pré-concebida é verdade ou não. E isso acontece muito
no internato, às vezes chegar um aluno novo ou aluna nova. Para quem não conhece o IABC, tanto o IABC quanto o IPAI, lá em Petrópolis, são colégios em que os alunos não apenas estudam aqui, mas eles estudam, alguns trabalham, exercem suas atividades aqui e também moram aqui nos dormitórios. Então, às vezes, chega um novato, como vocês costumam dizer, não é? Os veteranos já ficam olhando ali e já criam um estereótipo. E esse novato aí é assim. Acontece isso lá, moçada? Como é que é, Eduardo? Você queria falar? Sim, eu ia falar que eu já passei por uma situação que chegou uma pessoa nova no lugar onde eu moro. E eu olhei e falei assim, pô, que cara de vacilão, marrento. Aí passou um tempo, ele fui estar na casa da minha tia, ele chegou lá com meu primo e hoje ele é meu melhor amigo. E assim, às vezes a gente julga a pessoa antes de conhecer esse preconceito e na verdade a pessoa é totalmente oposta do que você pensava. Como é que é o nome desse seu amigo aí, Eduardo? João. Olha aí, o João não tinha falado nada, não abriu a boca, você só olhou, marrento, vacilão. Foi isso mesmo? Isso. E como é que foi que mudou esse quadro, essa concepção que você tinha do João? O que aconteceu para você mudar essa sua forma de pensar? O convívio, né? Você passa a conviver mais com ela, ver que não é aquilo que você pensava. A pessoa não é tudo aquilo que você, pô, ela já é pessoa bacana e tudo. Olha, ainda bem, João, você que está assistindo o programa aí, fica tranquilo que você não é vacilão não e nem marrento, viu? Foi só uma ideia que o Eduardo teve ali. Ô, Rafael, essa aí, eu quero pegar o gancho no que a Angélica falou logo de cara, quando ela disse assim, não, mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso mesmo? Todo mundo, assim, cria as ideias, assim, tem uma preconcepção antes de conhecer. É natural do ser humano isso? Ah, eu acho que é um pouquinho natural, hein? Eu, pelo menos, já fiz várias vezes isso, infelizmente. Uma vez um colega de ministério, um pastor, eu também nunca tinha conversado com ele, mas eu olhava para ele assim, a maneira como ele se vestia, na minha cabeça ficava pensando, talvez como você falou, vacilão, né? Que vacilão, por que ele se veste assim? E depois fui conhecer a história do rapaz, aí eu fui entender por que ele se vestia assim. Então, eu, infelizmente, já fiz isso muitas vezes. Eu acho que é uma tendência nossa do pecado já fazer um julgamento. Você já é pastor há quanto tempo, Rafael? Esse é o meu 5º ano. Esse é o 5º ano, ou seja, você formou, terminou a faculdade de teologia e foi ser pastor aonde? Fui ser pastor em Curitiba. Curitiba. Ficou lá e 4 anos? 4 anos e aí agora esse é o 5º Goiânia. ano. E você como pastor, com 26 anos, formou então com 21 anos, e aí você foi ser pastor de pessoas que eram na maior parte os anciãos, os líderes mais velhos que você. Como é que foi essa coisa, essa tensão de você novinho, recém-formado, com carinha de adolescente, e sendo o líder espiritual desses homens e mulheres? Amiga, a maior dificuldade é escutar as pessoas me chamando de senhor, né? Pelo respeito, muitos me chamam de senhor. Mas eu comecei o ministério com um colégio, trabalhando num colégio, como capelão. Então aí o problema é que alguns me confundiam com os alunos, né? E aí depois que eu fui para a igreja, aí essa dificuldade de ser chamado de senhor. E ver que alguns, quando você vai falar ou vai aconselhar, eles ficam meio assim, porque você é muito novo, né? E realmente, eles têm muita experiência a mais, né? Experiência de vida que nós, praticamente eu e você, com 20 e claro, poucos anos, né? Com certeza. Eu estou agora com 25, 26 anos também agora, né? Eu me lembro que eu comecei a dar aula muito cedo, eu dava aula de inglês, eu morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e para não perder o inglês eu comecei a dar aulas. Meu pai me estimulou muito para dar aula de inglês, eu falava, não, mas ser professor de inglês, pai, o que é isso? Eu só morei fora. E graças a esse incentivo do meu pai, eu fui dar aulas e eu me lembro que quando eu comecei a lecionar, eu tive alguns alunos que quando eu entrei em sala de aula e comecei a abrir o livro, falei, pessoal, abre o livro aí na página tal, alguns deles falaram assim, não é possível, você, um moleque, um menino, você vai me dar aulas. E eu me lembro de um cirurgião, isso foi lá no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio de Janeiro, que quando eu comecei a falar, ele se levantou e ele esticou a mão e falou assim, olha aqui a minha mão. E eu fiquei olhando, né? O que será que tem de errado com a mão dele? Ele falou assim, a minha mão não treme, eu sou neurocirurgião. Como que você, com 19, 20 anos, vai querer me ensinar alguma coisa? E isso, para mim, no começo, foi muito difícil eu conseguir administrar esse preconceito com essas pessoas. Mas eu cheguei num nível de confiança tão grande naquilo que eu estava fazendo, que eu cheguei ao ponto de falar assim, mas você vai
se assentar aí, porque todo mundo tem algo a ensinar alguém e todo mundo pode aprender com alguém. Então senta aí e no final da aula a gente conversa. E aí tentava, me esforçava para dar uma boa aula e no final alguns deles se rendiam e falavam assim, realmente, eu percebi e aprendi que você tem algo a me ensinar. Você sabe que eu não sei, algo que eu não sei a despeito da sua idade. Moçada, e vocês aí no universo adolescente, qual que é o preconceito mais comum que vocês vivenciam? O que é mais assim comum do dia a dia de vocês em relação a esse assunto? Fala, Caio. Acho que a verdadeira parada, ainda mais pra gente que é adventista, é a pessoa chegar pra você e falar, pô, você é adventista e tal, você é jovem, tanto que curtiu, adventista chega no sábado, na sexta-feira à noite não faz nada. Aí você dá aquela travada pra explicar pra pessoa que você faz alguma coisa, mas que aquelas coisas são todas voltadas para Deus, para o seu descanso, que você precisa nesse fim de semana e tal. E as pessoas acabam criando esse preconceito do adventista, não só do adolescente adventista, mas de qualquer adventista. Legal. O que mais que os adolescentes, que tipo de preconceito que os adolescentes sofrem? Sendo uns com os outros ou até mesmo com os mais velhos, adultos? Fala, Renata. Então, eu sofro muito um preconceito a respeito da minha idade. Porque eu, por ser alta, assim, todo mundo pensa que eu sou mais velha, que eu já sou maior de idade. E quando eu falo a minha idade, todo mundo fica espantado. Um dia eu tava no shopping com minha prima de 2 anos. Aí eu tava na mesa com ela, esperando minha mãe, que foi comprar o lanche. Aí passou uma moça brincando com a minha prima, falou, ai, que bonita sua filha. Aí eu, Quantos não... anos você tinha? Não, foi esse ano, tenho 16. 16 anos? Aham. Aí ela, não, ela é minha prima. Ah, desculpa. Aí a gente fica sem graça, assim. Então eu passo muito, assim, pela minha idade. Eu conheci uma esposa de um pastor que na época que nós estávamos fazendo teologia, veio uma senhora que era mãe de um bebezinho e ela veio, mostrou, apresentando o filhinho e tal, olha aqui, que bonitinho. E essa esposa de pastor virou e falou assim, o seu neto é lindo. E aí essa senhora falou, não, ele não é meu neto, ele é o meu filho. Então, esse tipo de preconceito, às vezes, coloca a gente em situações, como a Renata colocou, assim, um tanto quanto embaraçosas e delicadas. A gente precisa prestar atenção a isso. E olha, o papo está gostoso, falando sobre preconceito, nós vamos precisar dar uma paradinha, não saia daí, minha vez, volta já. Já voltamos para o segundo bloco do programa Minha Vez, falando hoje sobre preconceito. Eu queria fazer um convite todo especial para você que ainda não conhece a nossa escola, para você entrar no site da escola, está aparecendo aí na tela, www.iabc.org.br. Entra aí, acessa, conhece um pouco mais da nossa instituição, conhece um pouco mais do nosso coral. Olha aqui, ó, CD e DVD do Coral Jovem do IABC. Entra lá, você vai ver, esse que está tocando aí, o saxofone, o diretor do Coral Jovem, o maestro Gedaías, ele disponibilizou para você, de brinde, um CD e DVD do Coral Jovem. Você quer ganhar um CD, um DVD desse daqui? O que você tem que fazer? Entra no nosso blog, acessa, manda o seu recado, dá uma tweetada aí, hashtag Minha Vez, escreve alguma coisa, alguma pergunta, comentário, e nós vamos sortear entre vocês um CD do Coral Jovem do IABC. Obrigado, maestro, mais uma vez pela participação. No piano nós temos ali o Márcio, que está nos acompanhando, nos ajudando. Uma alegria ter você conosco também. E o assunto é preconceito. Moçadinha, é errado você julgar o livro pela capa, por assim dizer? O que vocês acham? Você julgar uma pessoa, chamar de marrento, vacilão, antes de conhecer. Vocês acham que isso é de todo errado ou existe assim algum benefício em você fazer esse pré-julgamento? Olha lá, Flávio lá. Eu gostaria de ressaltar a seguinte questão. Eu acho que a palavra preconceito ela tem sido muito banalizada. Eu acho que o real significado dela, que muitas pessoas podem não saber, é preconceito. Mas por que a gente não fala preconceito? Porque na língua portuguesa só tem oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, as sílabas tônicas elas vão até
antepenúltima sílaba. Já que a língua portuguesa mudou a questão da sonoridade da palavra, muitas pessoas banalizam, ou seja, pensam que o preconceito é uma coisa ruim. Então, tipo, preconceito daquela pessoa, isso é ruim pra todo mundo. Então, na verdade, nem sempre o preconceito é ruim. Às vezes as pessoas podem estar certas. E outra, preconceito todo mundo tem. Não adianta você falar, poxa, eu não tenho preconceito. O que vai diferir é o seguinte, se a pessoa, ela realmente vai expressar o que ela tá sentindo, se ela vai falar da outra pessoa ou não, porque, na verdade, todos pensam alguma coisa. O Flávio jogou uma batata quente aqui, eu já vou passar para você, Rafael. Essa é a vantagem de se apresentar. Você dá a banana pro camarada e se vira aí, cara. E aí? Todo mundo pensa assim, que ele falou, e ele ainda falou uma outra coisa importante, interessante, que foi que nem sempre é ruim. Existem um lado bom do preconceito. Você concorda com isso, Rafael, ou não? Eu não concordo muito porque você pode estar julgando errado. É um risco, né? Então, você não conhecer para julgar primeiro é muito complicado, né? E a não ser que você já tenha um conhecimento da pessoa, mas quando é o primeiro contato você não conhece, então vira eu acho que um preconceito, esse né? faro apurado, você consegue, Flávio, à medida que você ganha maturidade na vida, à medida que você vai envelhecendo, você vai começando a ter um faro mais apurado. Nas palestras que eu falo para adolescentes e jovens sobre namoro, eu costumo dizer o seguinte: quando o pai ou a mãe, você vem apresentar o menino ou a menina, ele já bate o olho, ele já chega, opa, tem algo errado aí. Ele consegue perceber isso e muitas vezes nós não estamos treinados. Então eu acho que eu concordo com você em partes, é algo bom no sentido de você conseguir às vezes se proteger de um possível problema, não sei, mas não necessariamente é sempre positivo, né? O que você falou tem razão, né? Você pode em algum momento se precaver de perigos, né? Mas em geral eu imagino que funciona como uma perigoso. espécie de defesa para você evitar correr alguns riscos desnecessários. Talvez. E o lado ruim do preconceito? Qual é aqui, Renata? Eu acho que o preconceito, quando você pratica com uma pessoa, por exemplo, que chega no colégio uma novata, por exemplo. A gente, veterano, assim, a gente faz muitas dessas coisas. E eu acho que, às vezes, fazendo esse preconceito da pessoa, aí a gente faz assim, não quero nem chegar perto, não quero nem conhecer. E, às vezes, a gente pode estar perdendo a oportunidade de fazer novos amigos, conhecer novas pessoas, para interagir mais com as pessoas. E, às vezes, a gente acaba perdendo isso quando a gente pratica o preconceito. E o que fazer, então, diante de uma situação como essa? A Angélica ponderou ali no começo do programa, falando que praticamente todo mundo fala isso. O Flávio ressaltou lá, reforçou essa ideia. E o que a gente faz com isso? Se todo mundo acaba tendo um julgamento prévio, que na maior parte das vezes ele pode ser equivocado, algumas poucas vezes, eu vou dizer isso, no mundo dos adolescentes é difícil você acertar assim, porque ainda somos novos, os meninos são novinhos, então não tem essa maturidade, essa experiência toda. Então o que a gente faz com isso? Todo mundo julga, a gente não tem experiência suficiente, o que a gente deve fazer? Evitar fazer esse preconceito ou trabalhar de alguma outra forma? O que vocês acham? Ali, fala, Caio. Eu acho que é meio difícil você não fazer o preconceito, mas você sempre está aberto a novas aventuras, novos amigos, novas coisas que você, mesmo fazendo preconceito, você não vai ficar focado no seu preconceito mediante a pessoa. Você vai estar lá aberto para fazer novas amizades. Se o preconceito for certo, você se afasta. Mas se o preconceito estiver errado, daí você não perdeu aquela oportunidade de conhecer melhor a pessoa. Quer dizer, Rafael, o que o Caio está falando, se eu não estou equivocado aqui, se eu não estou tendo um preconceito em relação ao que ele está falando, é que você deve, então, na medida possível, se aproximar para conhecer, para então conseguir ter um parecer mais correto, formular uma ideia correta, é isso? A pessoa quer se aproximar de você, mas você não deixa por causa do seu preconceito. Ok, você não fechar totalmente a comunicação, mas dá chance para a pessoa se manifestar ou mostrar quem ela é isso mesmo? Eu acho que sim, porque acho que primeiro você tem que conhecer para daí criar um conceito a respeito da pessoa. Antes de conhecer, se torna um preconceito e provavelmente você corre um grande risco de errar, de se equivocar, né? E quando a gente está falando sobre esse assunto de preconceito, a Bíblia fala muito sobre profecias, sobre orientações no que diz respeito à moral, à conduta sexual. Existe algum texto bíblico, alguma situação das Escrituras que a gente consegue aprender que está relacionado a esse assunto? Tem muitos textos. Eu, antes de ler um texto, quero lembrar que Jesus, ele
sofreu preconceito, né? Uma vez Filipe foi falar para Natanael, encontrei aquele de quem Moisés e os profetas anunciaram. E é Jesus, o Nazareno. Aí Natanael disse assim, mas por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus, por outro lado, não fez ou não criou, não construiu preconceitos a respeito das pessoas. Criou barreiras, né? Nada, ele se envolvia com publicanos, com prostitutas, com todo tipo de gente, e por mais que parecessem serem assim pessoas erradas ou com índoles más, mas ele se aproximou, conheceu, imagino que para depois criar um conceito. Agora, um texto muito interessante, é o texto que está em 1 Samuel 16, verso 7, diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, nesse episódio aí, Samuel estava indo para escolher, havia sido enviado por Deus para escolher o novo rei de Israel. Exatamente. E Samuel logo olhou para os maiores, mais bonitos, e Deus deu essa grande lição. Falou, não olhe para a aparência. Mas Deus fez uma declaração através desse texto, dizendo que o homem vê o exterior. E aí nós só conseguimos enxergar, no primeiro momento, o exterior. É por isso que nós não podemos criar um conceito. Porque eu não sou capaz, você não é, ninguém é capaz de olhar para o coração. Então eu preciso primeiro conhecer, para como Deus entender e conhecer um pouquinho do coração da pessoa. Porque Deus vê o coração e nós só conseguimos enxergar o exterior. É fácil a gente querer julgar a pessoa pela maneira como ela se veste, pela maneira como ela corta o cabelo, enfim, pela maneira como ela fala, sem conseguir conhecer e saber o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Se você começar a analisar do ponto de vista psicológico, você vai ver que muitas das maneiras pelas quais as pessoas se vestem, falam ou cortam o cabelo, elas estão fazendo isso, na verdade, porque elas estão pedindo ajuda, elas estão precisando de algo, de alguém, e elas acabam, de certa forma, inconsciente, criando uma barreira para que as pessoas se aproximem delas para ajudá-las. Como você falou, Jesus andava com prostitutas, com publicanos, Jesus andava com todo tipo de pessoa. E antes de você falar, então eu vou sair daí e andar com qualquer tipo de pessoa, porque meu pai fala para eu não andar com fulano ou ciclano, enfim. Mas lembre-se de uma coisa, Jesus andava com todos, Jesus não tinha nenhum tipo de preconceito, mas era Jesus que influenciava essas pessoas. Jesus não se deixava influenciar por essas pessoas com quem ele estava convivendo. E no caso de Jessé ali, quando Samuel chega, ele vê realmente os filhos mais bonitos, mas ele percebe que Deus fala assim, não, eu não estou preocupado só com o exterior. Eu estou preocupado com o coração. Eu estou preocupado com aquele que vai me servir de todo o coração. Eu acho que fica um conselho bacana aí para os nossos telespectadores, para os nossos amigos que estão assistindo, acompanhando aqui. Lucas, você queria falar? Pegou o microfone aí? Eu queria, não querendo fugir do assunto, mas uma pergunta. Porque eu estava no meio vocês falando, aí eu fiquei pensando, por que a gente se preocupa tanto com preconceito? Tá, beleza, eu não vou criar esse preconceito, vou falar com a pessoa, tanto faz se ela é alguma coisa que eu acho, enfim. E o pós-conceito? Você conhece a pessoa, você pode ter um conceito depois de se conhecer essa pessoa, sendo ruim ou bom? Eu imagino que sim, porque você agora conheceu algum conceito que você vai formar. Agora sempre cuidar, porque o coração é enganoso e nós podemos tendenciar a um julgamento equivocado. Mas à medida que você convive com a pessoa, você tem mais segurança, você conhece, mais sabe quem ela é. Beleza, obrigado, viu? Moçada do IPAI, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Você que está em casa, foi uma alegria recebê-lo aqui. Rafael, valeu mais uma vez pela sua participação. Ore por nós agora, para terminarmos esse programa. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor vê o nosso coração. E o Senhor não olha para aquilo que somos, mas o que nós podemos nos tornar através da transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. Senhor, nos ajude também a conhecermos as pessoas e não julgá-las pela aparência. Por favor, tira de nós este preconceito equivocado e nos dá um coração puro, em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. A gente fica por aqui. Semana que vem a gente se vê. Um abraço.